Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas do Brasil na conquista de novos acordos comerciais. Entrevisto Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Londres e Washington, nos governos de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, Rubens Barbosa é presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp. Muito obrigada por estar conosco. E eu quero começar sobre um artigo seu que foi publicado hoje no Estadão, em que o senhor faz uma avaliação da política externa do governo Temer e as novas diretrizes para o Itamaraty sob o comando de José Serra. O que é que o senhor destaca como mudança mais significativa nesses novos tempos? Olha, eu acho que a coisa mais importante que aconteceu nesses 9 meses no Itamaraty foi a volta da importância do Itamaraty no contexto da política interna brasileira. Quer dizer, o Serra conseguiu, primeiro, eliminar a influência ideológica na política externa, que não foi pouca coisa, porque afetou a toda a política externa. Segundo, o Serra conseguiu recursos para contornar as dificuldades financeiras. O Itamaraty estava passando por muitas dificuldades. Teve colegas nossos, embaixadores, que colocaram dinheiro do próprio bolso para o Brasil não ser despedido das embaixadas no exterior, alugadas, né? E o Serra também conseguiu trazer para o Itamaraty a Apex, a Agência de Promoção de Exportação, e a Secretaria da Camex, que é a Câmara de Comércio Exterior, que discute sobre a política comercial brasileira. Então, eu acho que esses 3 fatos são a marca, até agora, da nova política externa do governo Temer. Há também uma série de medidas, né, sobretudo na área comercial, com a negociação com a União Europeia, com a abertura de conversas para outros países importantes, como o Japão, como a Coreia, como o Canadá, que vão levar tempo, né, para se materializar em acordos, mas pelo menos mudou a política, que era de total confiança na OMC, na Organização Mundial de Comércio, nas negociações da rodada de Doha, né, de liberalização e tal, de regras, que fracassou. Então, nos 13 anos do governo anterior, do Lula e da Dilma, nós ficamos dependentes do comércio, das negociações multilaterais, e quando o mundo inteiro assinou mais de 400 acordos, o governo brasileiro e o Mercosul assinaram 3 acordos, com Israel, com o Egito e com a Autoridade Palestina, acordos que não são relevantes do ponto de vista comercial. Isso está sendo revisto com uma nova atitude de negociação comercial para o Brasil voltar a se inserir nos fluxos dinâmicos de comércio exterior. Bom, e aí então, pelo que o senhor fala, com esse novo perfil, o senhor exibe que acredita que temos sim pela frente oportunidade de novas parcerias, novos acordos. O Brasil esteve presente no Fórum Econômico Mundial em janeiro. Eu quero saber dessa presença. Foi apenas assim, o Brasil esteve presente e marcou presença, ou se isolou, combalido pela imagem desgastada, pelas dificuldades internas e os desafios externos? Olha, o Brasil se isolou das negociações comerciais. O fluxo de investimento caiu um pouco, mas é muito alto, ainda é dos maiores, né, no mundo inteiro. Na reunião de Davos, a América Latina, em geral, tem um perfil muito baixo. Nós temos que reconhecer que, sobretudo na América do Sul, nós estamos numa situação difícil, porque a América do Sul, com as crises, né, da Venezuela, a crise do Brasil, a crise da Argentina, ela se tornou um pouco relevante, né? Nós estamos agora, felizmente, no caso do Brasil, começando a sair. As medidas estão começando a dar resultado e esse ano nós vamos crescer meio ponto, 0,7, variam as apreciações aí. Mas a gente está saindo de 3 anos de recessão profunda, né? O ano passado 3,5%. Então, nós vamos estar no fim desse ano de 17, crescendo razoavelmente, porque já há projeções aí para 2018
com um crescimento de mais de 2%. Se isso ocorrer, essa situação em que o Brasil foi colocado pelas medidas equivocadas de política econômica, pela ausência de política externa, por tudo o que aconteceu nesses últimos 13, 14 anos, o Brasil vai começar a ter de novo uma oportunidade para captar investimentos produtivos, para você começar a ter empregos aqui, porque essas reformas que estão sendo aprovadas, que são muito importantes, vão aliviar a perda de competitividade da economia brasileira. O Brasil está sofrendo é uma expectativa, porque as reformas ainda, né, no debate, tudo isso é muito incipiente. Na verdade, elas estão lá encaminhadas, mas ainda distante de serem aprovadas conforme foram apresentadas. Se você olhar, eu fiz uma outra análise aí outro dia sobre a síndrome do pessimismo. Quer dizer, essa posição não leva em conta tudo o que foi feito. Nesses 9 meses de governo Temer, foram feitas mais mudanças importantes do que nos 15 anos dos governos anteriores. Quer dizer, você passou a lei, não é que não foram feitas as reformas, elas começaram a ser feitas. Foi encaminhado. Houve uma lei, não, foram aprovadas pelo Congresso. O que é curioso aqui no Brasil, a contradição que a gente vive, é que nós estamos com um governo politicamente complicado. Muitos acham que é um governo fraco. O Congresso está do jeito que está, muitos acham que está desmoralizado. A classe política está envolvida com a Lava Jato. Com tudo isso, nós aprovamos a lei das estatais, aprovamos uma série de medidas que têm profundo impacto na economia, aprovamos a lei que limita o gasto público. E agora o governo está prometendo, aí sim, essas foram aprovadas, já não foram discutidas, estão aprovadas. O que está começando a ser discutido é a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, a reforma tributária. Porque essas são apresentadas como reforma. E as que o senhor mencionou anteriormente são apresentadas como projetos de grande relevância, de grande importância. A PEC não, a PEC do Testo foi uma reforma, porque não havia, isso nunca houve no Brasil, essas restrições. O que eu estou querendo dizer é que, em termos externos, você perguntou do fórum, né? Quer dizer, o Brasil e a Argentina entraram muito desgastados nessa reunião. É importante a presença, mas não teve repercussão. Tinha o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na Europa, que são coisas que têm muito mais importância do que o que está acontecendo no Brasil. Agora, a percepção externa é que, na medida em que essas reformas se aprofundem e o Brasil volte a ter estabilidade econômica, regras claras para investimento, essa tendência de crescimento vai melhorar bastante. Encerrando, sobre as ações de Donald Trump que reforçam a ideia de que, para ele, aquele slogan, os Estados Unidos em primeiro lugar, é mesmo para valer. E eu termino perguntando: o Brasil está sob ameaça? Não, eu acho que o Brasil não está sob ameaça porque o Brasil não está nos radares dos formuladores da política americana. O Brasil não tem nenhum problema com os Estados Unidos, porque o principal ameaça, nós estamos vendo isso com o México, com o Canadá, com a China, esses países têm grandes superávites em relação aos Estados Unidos. O Brasil tem déficit. Então o Brasil não é alvo. Nós vamos ter um efeito em relação aos imigrantes, vamos ter na área comercial mesmo, pode ser que haja algum problema com alguns produtos, como existe no aço, o Sistema Geral de Preferências, que é um sistema unilateral de vantagens para os países em desenvolvimento, talvez termine, mas o Brasil não está em nenhum momento como prioridade para a política externa americana. Ainda bem. É muito bom, porque nós temos que fazer o dever de casa. Temos um tempo. Para poder aumentar a exportação e atrair investimento, nós temos que fazer o dever de casa, que é a aprovação dessas reformas. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado.